Uma Família da Pesada é uma série cheia de cenas deletadas, e isso acontece por diferentes motivos, seja porque encontraram piadas melhores ou porque acharam as cenas pesadas demais para ir ao ar. Mas, para nossa alegria, essas cenas deletadas são colocadas nos DVDs da série como cenas extras, e vou te contar, é cada coisa mais bizarra do que a outra. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada nas cenas deletadas de Uma Família da Pesada, parte 5. E para começar, vamos falar de uma cena deletada lá do primeiro episódio da temporada 12. Nesse episódio, o Peter estava sofrendo de um grave caso de mau hálito. A boca dele estava fedendo a bicho morto. E como Peter se recusava a fazer alguma coisa a respeito disso, a Lois o obrigou a procurar um dentista. Na cena que foi ao ar, revoltado por ser obrigado a ir ao dentista, Peter diz que a Lois era tão teimosa como uma ereção de 4 horas. E assim temos uma cena de um cara discutindo com sua própria ereção, que não queria desaparecer. E por mais absurda que essa cena pareça, tinha uma outra no lugar dessa que foi deletada, digamos que por ser bastante polêmica. Nessa cena, logo após a Lois obrigar o Peter a ir ao dentista, ele diz que odiava ir ao dentista muito mais do que odiava ir ao oftalmologista racista. E assim, teríamos uma cena do Peter nesse tal oftalmologista, que coloca ele para soletrar algumas letras. Mas acontece que essas letras não eram aleatórias. Começava com um N, depois tinha um I e em seguida um G. E a cena termina com um sorrisinho bastante malicioso do médico, indicando que formaria uma palavra que eu não vou dizer aqui porque é considerada muito racista em inglês. Mas o fato é que esse médico estava querendo gerar sérios problemas para o Peter. Uma outra cena deletada bastante legal é uma onde o Peter diz que o Joe tinha ficado enchendo ele o dia todo com fotos de suas férias na Europa. E assim teríamos uma cena onde o Joe mostrava pro Peter suas fotos bizarras de férias. Tinha uma foto dele na França, tentando pular da Torre Eiffel, tinha outra dele na Inglaterra, tentando pular da Ponte de Londres, e tinha uma dele tentando amamentar a estátua da Vênus de Milo, que para quem não conhece é essa estátua aqui. E segundo o Joe, ele não ficou tentando se matar as férias todas. Às vezes ele também se divertiu um pouco. No episódio 5 da temporada 12, os Griffins fizeram uma viagem à Itália, e nesse episódio teve uma cena deletada da família Griffin visitando um museu italiano, onde o Chris fica muito espantado com o fato de que todas as mulheres das pinturas eram gordas. Mas então, a Lois explica que na época da Renascença, a obesidade era considerada linda, porque era um sinal de riqueza. Mas aí, eles acabam dando de cara com um quadro bastante bizarro do Peter vestido de mulher. Aí, o maluco do Peter fica bastante sério e diz que não tinha vergonha nenhuma daquilo, porque ele fez o que foi necessário para criar bem sua família. No episódio 8 da temporada 7, o Peter acaba virando gay depois que foi cobaia de testes científicos. Eu até já fiz um vídeo sobre isso, se ainda não viu, depois vai lá dar uma olhada. Mas nesse episódio também tivemos uma cena deletada bastante maluca, onde o Peter se encontraria com seus amigos no bar logo após ter virado gay. Mas então, o Joe perceberia que o maluco do Peter simplesmente estava com o pé em cima do saco dele. E como o Joe não sentia nada da cintura para baixo, ele demorou bastante para perceber o que estava acontecendo. E quando finalmente percebeu, ficou bastante irritado com o Peter. Mas o maluco do Peter só disse pro Joe não se preocupar, porque para ele era como se estivesse acariciando cachorrinhos com os pés. Agora, no episódio 15 da temporada 15, tentando parecer mais macho, o Stewie resolveu jogar futebol americano. E no meio disso tudo, tivemos algumas cenas deletadas bastante interessantes. Na primeira cena deletada, eles mostram que durante os jogos, era comum os garotos desenharem uma listra preta embaixo dos olhos. Mas o Stewie achava que isso não combinava com ele, e por isso, ao invés da listra, ele resolveu colocar maquiagem preta nos olhos, e depois ele ainda tentou bancar o machão. A próxima cena deletada desse episódio mostraria um jogo dos garotos, onde o árbitro diz que a partida começaria assim que ele desse um jeito de tirar o Sr. Herbert do campo.
Porém, o velho safado diz que já estava a 60 metros de distância das crianças, o que eu acredito que deva ser alguma espécie de medida restritiva que ele tinha. E assim, sem poder fazer mais nada, o árbitro só diz para as crianças não irem pegar a bola se ela caísse perto do velho. Esse Sr. Herbert só dá trabalho. No episódio 3 da temporada 4, Peter resolve quebrar o recorde mundial de comer mais moedas, e por isso ele acaba ingerindo uma quantidade absurda de moedas e fica super inchado. No episódio que foi ao ar, de uma hora para outra, essas moedas simplesmente desapareceram. No entanto, existe uma cena deletada que mostraria como que todas essas moedas saíram do corpo do Peter. E foi basicamente da maneira tradicional, com o Peter sentado no vaso e a gente só escutando o barulho de moedas caindo. E o mais doido é que ele ainda chamou a Meg e disse que se ela catasse tudo, poderia comprar a bicicleta que ela tanto queria. No episódio 13 da temporada 4, depois de ficar desempregado, Peter foi até uma agência de empregos ver se conseguia um trabalho novo. No episódio que foi ao ar, ele disse que já tinha trabalhado como olho de vidro de uma artista. Mas nessa mesma cena, nós tivemos uma sequência deletada que mostraria vários empregos que essa agência arrumou para o Peter. Primeiro, ele conseguiu uma vaga de emprego em um cassino. Mas depois de entender mal os pedidos de uma cliente, ele acabou sendo demitido. Em seguida, Peter conseguiu um emprego filmando partos. E assim nós vemos um casal assistindo à filmagem do parto de seu primeiro filho. Mas o Peter, aterrorizado com o que estava vendo, ficava a filmagem inteira gritando e dizendo o quanto aquilo era nojento. E obviamente, ele também perdeu esse emprego. E por isso, a última opção que restou para ele foi trabalhar como olho de vidro da atriz. Ainda falando do episódio 13 da temporada 4, nele nós vemos o primeiro dia na nova escola do Chris. O problema é que nessa escola eles tinham o costume de bater nos novos alunos. E assim, no meio do espancamento de Chris, nós tivemos uma cena deletada bastante interessante, onde, bastante apavorado, o Chris fugia de alguns garotos, e com a ajuda da Meg, ele se escondeu em um armário. Mas acontece que a Meg não estava tentando ajudar o seu irmão, ela queria apenas parecer legal para os outros garotos, e por isso ela rapidamente contou para eles onde que o Chris estava escondido. No entanto, os garotos tinham princípios e não conseguiam acreditar que a Meg estava traindo o seu próprio irmão. E por isso, alguns deles acabam até perdendo a vontade de bater em Chris. Mas aí, um dos garotos tem uma ideia genial para resolver esse problema, que era usar a Meg de bastão para bater no Chris. E agora, no episódio 12 da temporada 8, os Griffins resolvem fazer uma caminhada na floresta. E obviamente, no meio disso tudo, tivemos algumas cenas deletadas. Primeiro, tivemos uma cena onde o Peter fica maravilhado quando vê o que ele chama de ursinho do cocô aguado cheio de sangue. O nome em inglês fica melhor, mas era basicamente o ursinho Pooh que estava morrendo de alguma doença. E ainda nesse episódio da floresta, no episódio que foi ao ar, o Chris e o Stewie acabam se perdendo enquanto perseguiam uma borboleta. No entanto, essa cena, ela originalmente seria um pouquinho diferente, porque o Chris e o Stewie se perderiam perseguindo, olhem só, uma baleia terrestre, que segundo eles, era um animal muito difícil de se encontrar. E se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, das vezes que uma família da pesada zoou os Looney Tunes. Corre lá pra ver que tá bem legal.